A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas da Escola Dominical desse segundo trimestre do ano 2022, da CPAD, as lições que têm por título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, né? Então já estamos aí na lição 11, lição que será dada nas igrejas no dia 12 de junho de 2022, que também é o Dia do Pastor. Então, desde já eu quero parabenizar a todos os pastores que trabalham na obra do Senhor. Que Deus abençoe e continue capacitando a vida de cada um de vocês. Então, a lição de hoje ela tem por título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Estaremos aí dando início a mais uma sessão do Sermão do Monte. Hoje estaremos iniciando o capítulo 7, esse último capítulo, né? Os capítulos que estão aí dentro do Sermão do Monte, em Mateus, vão do capítulo 5 até o capítulo 7, e hoje estamos iniciando esse último capítulo, essa que também é a antepenúltima lição, né, dessa revista do segundo trimestre do ano 2022. E o textuário da lição de hoje diz: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Está lá em Lucas, no capítulo 6 e o versículo 36. Então a gente vê que a nossa misericórdia, ela tem que ser conforme a misericórdia de Deus, né? Lembrando que a misericórdia de Deus, ela é vista quando Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Como nós vemos lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e o versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Portanto, cabia a nós sermos consumidos devido aos nossos pecados. Mas Deus, Ele não nos deu conforme nós merecíamos. Então, nós também devemos agir conforme Deus, Ele age. Então, quando nós exercemos a nossa misericórdia, nós não olhamos para as pessoas de acordo com o que elas cometem, com o que elas fazem, mas olhamos para elas como Deus olha para nós. E aqui na verdade prática, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Aqui na lição de hoje nós estaremos falando a respeito do julgamento temerário, né? Que foi ali proibido pelo Senhor nessa sessão do Sermão do Monte, e ele indica ali uma crítica injusta, prejudicial, sem fundamentos, né? Jesus proibiu os seus discípulos de fazerem esse tipo de julgamento. Isso se estende para nós, a sua igreja. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 1 até o versículo 6. Então os irmãos fazem aí essa leitura. Aqui na introdução, o autor ele diz o seguinte: Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar todas as suas criaturas. Deus é justo, juiz, e toda avaliação pertence a Ele. Então, como nós já falamos, né, em lições aí anteriores, Deus ele vê diferente do que o homem vê. O homem vê o exterior. Deus ele vê as motivações do coração, como falamos no exemplo lá em 1 Samuel, quando Samuel foi ungir Davi como rei. Samuel chegou ali e olhou a aparência, e Deus disse para ele que ele não via como o homem vê, ele vê o interior do homem, ele vê o coração, ele vê os seus pensamentos. Então ele não analisa somente aquilo que é aparente. E aí a gente muitas das vezes se pergunta se o veredito que é dado nos tribunais humanos, ele realmente fez com que a justiça fosse feita. E a gente sabe que muitas das vezes isso não acontece, porque o homem natural, ele é propenso, né, ele é persuadido ali pelas aparências, por aquilo que ele vê. E algumas vezes acaba julgando realmente de forma precipitada. Mas, como aqui o autor diz, né, Deus é justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele.
Então, o juízo de Deus, né, por outro lado, ele é verdadeiro e não falha, como a gente vê em Romanos, no capítulo 2 e o versículo 2, que diz o seguinte: E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, o juízo de Deus é conforme a verdade, é segundo a verdade. O juízo dele é um juízo verdadeiro. E aqui também o autor traz a referência de 2 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 8, quando Paulo, ele diz ali para Timóteo que Deus, ele é um justo juiz. Diz assim o versículo 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então aqui nós vemos que Deus, ele está na posição de juiz, e juiz justo, juiz que julga de acordo com a verdade. Por quê? Porque Deus vê diferente do que o homem vê. O homem vê o que é aparente, o que está diante dos seus olhos. Deus, ele pesa as motivações do coração. E aqui no tópico 1, não devemos julgar o outro. O ponto 1 diz: aprendendo a se relacionar com os outros. Aqui o autor diz que a igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. A gente sabe que como igreja, nós somos santos e somos chamados por Deus à santificação. Como nós vemos ali em 1 Pedro, no capítulo 1 e o versículo 16, nós somos chamados para viver longe de uma vida pecaminosa. 1 Pedro 1,16 diz: porquanto escrito está, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então Deus, ele nos chama à santificação. Nós somos, como Paulo mesmo fala em suas cartas, nós somos santos. E sabemos que essa santificação, esse processo de santificação, não significa que nós somos perfeitos. Como Paulo diz em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 12. Ele diz o seguinte: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que ele não é perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ou seja, Paulo aqui mostra que nós ainda não somos perfeitos, estamos em busca. Um dia haverá aí a nossa glorificação, o processo de glorificação, mas isso é uma coisa, um aspecto futuro da nossa salvação. E como ainda não somos perfeitos, nós somos, claro, sujeitos a erros, aí, a discórdias, como o próprio autor traz aqui o exemplo de 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 e 12, ali onde os irmãos da igreja de Corinto estavam um dizendo que era de Apolo, outro dizendo que era de Paulo, e um dizendo que era de fulano. Então aí mostrando que havia desavenças, diferentes pensamentos, discórdias dentro da igreja, apesar de serem santos, mas tinham essas divergências entre pensamentos. Aí o autor diz: o Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. E aqui nós sabemos que Jesus, ele conhecendo a nossa condição, ele pede para que nós sejamos misericordiosos com os nossos irmãos. Por isso está lá em Lucas, como a gente leu aqui na leitura do textuário, né? Lucas 6,36. Ele pede para que nós sejamos misericordiosos, como também misericordioso é o nosso Pai. E aqui nessa sessão do Sermão do Monte, Jesus, ele vai nos ensinar como se portar diante dos erros dos nossos irmãos, lembrando-nos que nós também somos falhos, assim como eles também são. Então aqui no ponto 2, ninguém deve ser julgado? É uma pergunta, né? Ninguém deve ser julgado? E o que o autor diz: será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião?
né? Então aqui o autor deixa essa pergunta e a gente vê que essa seção do Sermão do Monte, dos versículos 1 até o versículo 5, ela é uma das passagens bíblicas que mais são interpretadas de forma errada. A gente vê que quando a gente chega para alguém e faz ali um julgamento, né, discernindo se algo está certo ou se algo está errado, a resposta imediata daquela pessoa é: não julgueis. Então ela chega logo e diz para não julgar, né, querendo ali encobrir um erro, encobrir um pecado. E a gente sabe que não foi isso que Jesus quis dizer quando proferiu essas palavras ali no Sermão do Monte. Então a gente vê que na própria continuidade do sermão, no versículo 6, que aqui já é outra advertência que o Senhor faz, mas é uma advertência que serve para explicar a primeira, feita no capítulo, no versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. A do versículo 6 ele faz outra advertência, onde ele diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Aqui é outra advertência que o Senhor faz, e essa advertência ela serve para explicar a primeira advertência que está no versículo 1. Isso porque aqui o Senhor Jesus ele mostra que nós devemos julgar se o comportamento das pessoas é um comportamento de acordo aí com cães ou porcos, ou seja, coisas imundas, né? Que eram imundos ali para o povo judeu. E para que nós não venhamos a desperdiçar aquilo que é santo com eles. Então aí devemos emitir um juízo de valor, se essas pessoas estão agindo como cães ou porcos. Então aqui na continuidade mesmo do Sermão do Monte, o Senhor Jesus já mostra que nós devemos emitir em alguns momentos juízo de valor. Então em nenhum momento está contradizendo com aquilo que ele queria falar. Então nós podemos e devemos sim julgar. Vamos ver mais na frente aqui como é que é esse tipo de julgamento. Então, como a gente já viu, o próprio Senhor Jesus, ele mesmo fez ali um julgamento do procedimento dos escribas e fariseus. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 20, ele diz que se a nossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Ou seja, nós devemos ter uma justiça superior a Deus. Jesus estava condenando a justiça, o modo de proceder dos escribas e fariseus, ou seja, ele estava julgando o comportamento deles ali. Paulo também faz ali na igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, perdão, da primeira epístola, e no versículo 12, Paulo também faz um julgamento e disciplina ali uma pessoa que estava agindo com imundícia em meio à igreja. 1 Coríntios 5,12 diz: porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro. Aqui, né, nesse capítulo 5, Paulo faz ali o julgamento daquela pessoa que estava cometendo aquele pecado e pede para que ele seja tirado do meio da igreja. Aplica ali também a disciplina. João, também, na primeira epístola, no capítulo 4 e versículo 1, ele faz ali uma advertência para que a gente julgue o que as pessoas estão falando a fim de identificar se eles são falsos profetas que se levantam no meio da igreja. 1 João 4,1 ele diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então nós devemos fazer sim prova, julgamento, se aquela pessoa está falando o que é da parte de Deus ou não, isso de acordo com as Escrituras. Então a gente vê aí que várias passagens bíblicas mostram que nós podemos sim julgar o que é certo e o que é errado, o que é luz e o que é trevas, o que é verdade e o que é mentira, né? Em especial aí em meio à igreja, né? Nós fomos sim chamados a viver na liberdade da graça, mas não na libertinagem que leva a cometermos pecados, né? Como está lá em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 13, Paulo ele adverte a igreja na Galácia dizendo o seguinte: porém vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então temos que ter muito cuidado. Somos sim livres em Cristo, libertos, temos a liberdade da graça, mas não podemos usar dessa graça para fazer uso aí da libertinagem, né? Levar à prática de pecados. Dando continuidade aqui no ponto 3, o julgamento defendido por Jesus. Então a gente vê aqui a seguinte pergunta: qual o julgamento que foi proibido pelo Senhor Jesus? Então ele proibiu, na verdade ali, o julgamento temerário. E o que é o julgamento temerário? É um julgamento injusto, censurador, que não pode ser justificado, né? E que é feito com base nas aparências. Aqui o autor diz, ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Então não podemos fazer esse tipo de julgamento sem base, um julgamento apenas no que nós vemos com os nossos olhos. Por isso que eu falei no início da aula, que Deus ele é o justo juiz, porque ele vê as motivações do coração do homem, não apenas o exterior. Então nós devemos evitar aí os dois extremos. Tanto aquela turma do não julgueis, né? Que aí levam isso na libertinagem para praticar toda sorte de pecados. E também devemos evitar aquelas pessoas que se levantam como juízes sem misericórdia, sem amor pelo seu irmão, que só querem condená-los, acusá-los. E isso muitas das vezes sem prova nenhuma, apenas querendo ali derrubá-los ou mostrar que eles são superiores. Então, aqui o autor diz o seguinte: quando Jesus disse não julgueis, isso aqui no versículo 1, ele usou o verbo crinou, né? Então a gente vê que a nossa palavra criticar, o verbo, né, criticar, ele deriva justamente aqui do verbo que está no capítulo 7 de Mateus, o verbo crinou, e suas conjugações, né? Aqui a gente vê crinete, critete, crimate, criteceste, são conjugações do verbo crinou que estão presentes aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E aí tem um significado, né, de separar, discriminar, decidir, escolher, né? Então quando eu faço uma crítica, eu estou discriminando, separando, né? Nessa passagem, né, traz esse sentido de uma crítica injusta, né, com base na aparência, né? Uma censura prejudicial, procurando, na verdade, prejudicar o próximo através desse juízo. Então a gente deve distinguir aqui qual o julgamento correto e qual o julgamento errado. Então o julgamento errado é aquele que tem a intenção tão somente de condenar o próximo, né, e prejudicá-lo. Aí a gente vê Provérbios no capítulo 6 e os versículos 16 a 19. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz o seguinte: estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Lá no versículo 19 vai dizer o seguinte, que é a 7ª, e testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, e o que semeia contenda entre os irmãos, né? Então a gente vê aqui que aquelas pessoas que são mexeriqueiras, que são fofoqueiras, que andam entre o povo tentando criar discórdias, porque esse é o motivo da fofoca, esse é o motivo do mexerico. Veja que eu não estou falando aqui de informações. Muitas das vezes nós damos uma informação para que tem algum objetivo, que tem alguma finalidade boa. Mas aqui estamos falando de fofocas, mexericos, que são informações trazidas com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Como aqui ele fala, semear contendas entre os irmãos. Então, muitas vezes as pessoas, na hora de criticar, na hora de julgar, na hora de apontar o dedo, elas querem apenas que a outra pessoa seja humilhada, que a outra pessoa ela seja rebaixada, né? Gerar ali contenda,
entre os irmãos. Então esse é o objetivo errado na hora do julgamento. É aquele julgamento somente para condenar, apontar o dedo, rebaixar as pessoas. Mas existe também o julgamento certo, o julgamento correto, de acordo com a palavra de Deus, que é aquele que tem a intenção de advertir o nosso próximo, porque nós o amamos e não queremos que ele se perca. Como o Senhor Jesus fala lá em Mateus, mais à frente, no capítulo 18 e os versículos 15 ao 17, diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então aqui, quando alguém faz alguma coisa errada, quando alguém comete um pecado, a gente vai até ele e adverte-o, corrige-o. Ou seja, a gente está fazendo ali um julgamento, dando um juízo de valor, dizendo que ele está errado, que ele está pecando. Esse julgamento é um julgamento correto, que nós não queremos que ele permaneça no erro. Nós queremos ali a reconciliação, né? Aí ele diz: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então aqui é onde nós vemos Jesus ensinando a respeito, né, de quando alguém cometeu um erro, como é que nós devemos agir ali com misericórdia, né? Ali chegar para aquele irmão, mostrar que ele está no erro e trazê-lo para a verdade, trazê-lo para a luz, trazê-lo para as coisas, as atitudes corretas. É isso que nós devemos fazer, esse deve ser o nosso posicionamento. Aqui no tópico 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, né? E é aqui que a gente aprende que nós devemos olhar inicialmente para nós. Isso o Senhor Jesus nos chamou a atenção também nessa passagem aqui do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. Ao invés de olharmos para os outros, olhemos primeiro para nós mesmos. No ponto 1, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Aqui o autor diz assim: pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. E muitas das vezes é o que realmente está ali acontecendo, né? E essa crítica injusta, com base nas aparências, que foi condenada ali pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte, ela é própria dos hipócritas. Como nós vemos no versículo 5, o Senhor Jesus diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como a gente já viu, o hipócrita é aquela pessoa que valoriza mais as aparências, sendo que a real motivação do coração não condiz com o que está ali nas suas atitudes exteriores, né? Essa pessoa é uma pessoa hipócrita, falsa, né? Mentirosa. Então, esses atos de hipocrisia, eles eram comuns na época de Jesus entre os escribas e os fariseus, que gostavam de apontar os erros das outras pessoas e esconder ali os seus pecados. Como nós vemos o Senhor Jesus falando a respeito disso, em Mateus, no capítulo 23, e o versículo 13, em que Jesus diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Aqui nós vemos eles condenavam as outras pessoas e nem mesmo eles também entravam ali no reino dos céus. Agiam com hipocrisia, como se eles fossem os santãos que fossem entrar ali no reino dos céus pelas suas obras, e os outros eram pecadores, eram pessoas devassas, eram aqueles que não cumpriam a lei e não mereciam o reino dos céus. E ali acabavam colocando cargas pesadas, interpretações erradas da palavra de Deus para o povo, e o povo acabava também ali em pecado. Então impedia do povo entrar no reino dos céus e eles mesmos também não entravam. Então eles eram hipócritas. Então se nós, aqui o autor fala, muitas vezes de modo errôneo,
procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que a outra pessoa está cometendo. Então, se nós julgarmos indevidamente o nosso próximo e de forma exagerada, nós também seremos julgados. Como o Senhor Jesus fala no versículo 2. Ele explicando a advertência do versículo 1, ele diz: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Esse juízo, ele vem da parte de Deus. Então, se nós estivermos condenando os nossos irmãos, estivermos exercendo um juízo de forma errada, como nós falamos, aquele julgamento temerário, infundado, com base nas aparências, nós seremos também julgados. Mas seremos julgados por Deus. Então, infelizmente, esse é um comportamento muito comum na nossa sociedade e até mesmo no meio da igreja, né? Que é as pessoas levantando julgamentos infundados apenas para prejudicar a imagem do seu próximo. Então, aqui no ponto 2, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqui no final do parágrafo, o autor diz: somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, meus amados irmãos, aqui a gente observa que nos versículos 3 até o versículo 5 do capítulo 7, que estão aqui na leitura diária, na leitura bíblica em classe, o Senhor Jesus ele traz um exemplo e nos mostra, através desse exemplo, nos ensina que nós devemos ter um julgamento mais pesado para conosco, quando ele fala aqui no versículo 3, por exemplo: e por que reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Então aqui o Senhor Jesus mostra que o nosso julgamento ele deve ser mais pesado para conosco, quando ele dá o exemplo da trave, né? Um pedaço grande ali de madeira, e termos um julgamento mais brando para com o nosso próximo, quando ele mostra que o nosso próximo está com um cisco, um argueiro ali no olho. Então aqui o Senhor Jesus está mostrando que nós devemos ter um julgamento mais forte para conosco mesmo. Na parábola ali do publicano do fariseu, que está lá em Lucas no capítulo 18 e nos versículos 9 ao 14, nós temos um exemplo claro disso daqui, onde o fariseu, a gente vê no versículo 11, ele dizendo o seguinte: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só a forma como ele estava falando, condenando, julgando ali os seus próximos, aquele publicano e outras pessoas também que ele estava condenando, os demais homens, né? E ali ele fez essa condenação e não atentou, não percebeu, né, para a trave que estava ali no seu olho, que era o quê? A autojustificação, o orgulho, a prepotência. No versículo 12 ele diz assim: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então ali ele estava prepotente e orgulhoso. Então a trave que estava no olho dele era muito maior do que os pecados que ele estava acusando os demais homens. E isso acabava condenando. Foi aí que o Senhor Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Então ele estava julgando os outros homens, fazendo aquele juízo temerário, sem nem conhecer as pessoas. E acabou sendo julgado, condenado pelo próprio Deus. Então aqui nós vemos no versículo 13 que o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus,
tem misericórdia de mim, pecador. Então aqui você vê que o publicano ele não fez juízo de valor para com ninguém. Não julgou o comportamento daquele fariseu, não julgou o comportamento de outros homens, ele julgou o seu próprio comportamento. Então ali a gente vê que o julgamento dele foi pesado para com ele mesmo, não para com o seu próximo. E quem desceu dali justificado? O publicano. E o fariseu não desceu dali justificado. Então nós vemos que Paulo, ele ensina a igreja de Corinto, no capítulo 1, no 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, como nós vemos aqui que o autor colocou. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Também em 2 Coríntios, no capítulo 13, e no versículo de número 5, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permanecei na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então aqui Paulo pede para que nós exerçamos um juízo de valor rigoroso sobre nós mesmos, para sabermos se nós estamos realmente no Senhor Jesus. Essa análise ela deve ser feita por cada crente, para ver se permanece realmente em Cristo. E claro que se pela bondade de Deus, pela sua misericórdia, nós conseguirmos tirar a trave que está nos nossos olhos, aí sim, nós podemos, de acordo com o que Paulo também escreveu a Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, tirar ali o cisco que está no olho do nosso irmão. Ele diz assim, Gálatas 6:1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, se tem algum irmão que está errado, se tem algum irmão que pecou, a gente chega até ele com espírito de mansidão, com todo cuidado, olhando para nós mesmos, para que a gente também não peque, para que a gente também não caia. Olhando primeiramente, como é o título aqui do segundo tópico, olhando primeiramente para nós mesmos. É assim que nós devemos agir. Então aqui no ponto 3 do tópico 2, outra pergunta. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? E aqui ele traz 3 pontos. Ele traz no primeiro, mostrando que nós devemos ser conscientes dos nossos pecados, das nossas falhas, como Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós somos falhos, todos nós temos pecados diante de nós. Então nós sabemos que precisamos do perdão de Deus para esses nossos erros. E quem julga isso é a própria palavra de Deus, como vimos aqui em Romanos, no capítulo 3 e versículo 23. Então nós não podemos condenar ninguém pelos seus pecados, até porque nós mesmos estamos sujeitos a pecar. Como Paulo fala no próprio Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Então esse juízo temerário, apontando o erro de outras pessoas e cometendo esse erro, é aí onde há a condenação. É por isso que os pregadores têm de ter muito cuidado na hora de falar que alguém está em pecado, que alguém está no erro. Nós sim podemos e devemos falar isso, como já vimos, mas com muito cuidado, para nós mesmos não estarmos cometendo esse pecado e aí estarmos trazendo condenação sobre as nossas vidas. Aqui no segundo ponto ele fala a respeito do amor ao próximo. Também está aqui um versículo em Romanos, no capítulo 13 e o versículo 10. Paulo diz assim: o amor não faz mal ao próximo,
De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se eu amo meu irmão, eu não vou buscar fazer mal a ele. Eu quero ver ele bem. Então, aqui o Senhor Jesus está mais interessado nos motivos, na motivação que leva alguém a julgar o seu próximo. Você está julgando o seu irmão, é para ajudá-lo ou é para prejudicá-lo? Isso é que devemos pensar na hora de julgarmos, de discernirmos a respeito do erro de alguém. Estamos fazendo isso com o intuito de ajudar ou de prejudicar? Estamos fazendo isso com o intuito de restaurar o caído ou estamos fazendo para apresentar nós mesmos como melhores em relação a ele? Qual o objetivo na hora de julgar? Isso é o que interessa ao Senhor Jesus. Então, se nós amarmos o nosso próximo, não iremos incorrer no erro de julgar o nosso irmão para humilhá-lo, para condená-lo, para mostrar que somos melhores do que ele, para prejudicá-lo de alguma forma. E aqui o terceiro ponto que o autor fala é da nossa função de ser misericordioso. Como já vimos aqui no textuário, Lucas 6,36, nós devemos ser misericordiosos como o nosso Pai, ele é misericordioso para conosco. E como já vimos, a misericórdia é quando nós não damos aquilo que se merece. Deus, ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Quando pecamos, merecemos a morte eterna. Deus não nos dá a morte eterna pela sua misericórdia e pela sua bendita graça. E graça é dar aquilo que nós não merecemos. E pela sua bendita graça, ele nos dá a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqui nós vemos que essa misericórdia ela deve ser sem hipocrisia, né? Como o Senhor Jesus sempre falou, e aqui no próprio texto ele fala: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa misericórdia que exercemos deve ser uma misericórdia verdadeira, sem hipocrisia, para que nós possamos perdoar o nosso irmão verdadeiramente e sermos perdoados, né? Como está no próprio Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Já estudamos isso aqui. Logo após a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Temos que perdoar se quisermos ser perdoados. Muitas pessoas dizem: não, quem tem que perdoar é Deus. Não, nós devemos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados pelo Senhor. Vamos agora para o tópico 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Então, por isso que o Senhor nos chama para sermos misericordiosos, como Ele é misericordioso e longânimo para conosco. Aqui no ponto 1, Deus é severo? Uma pergunta, né, que aqui o autor faz. Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Está lá em Romanos, no capítulo 11 e o versículo 22. Vamos abrir aqui. Romanos 11 e 22. Que diz o seguinte: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então aqui nós vemos que Deus, ele é severo para aqueles que pecam deliberadamente contra ele na sua longanimidade. Como ali em Provérbios 29, versículo 1, o sábio Salomão ele diz o seguinte: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então tem aquelas pessoas que pecam, é repreendida pelo Senhor, o Senhor mostra a sua mão poderosa na vida daquela pessoa e ela não obedece. Então de uma hora para outra ela será ali
quebrantada, ela será quebrada e não haverá cura, não haverá restauração. Então devemos entender que Deus ele é longânimo, ele é misericordioso, mas nós devemos reconhecer os nossos erros e passar para a benignidade de Deus. Mas para aqueles que que se arrependem dos seus pecados, Deus ele tem benignidade, né? Como o autor fala aqui no versículo 22. Claro que se permanecermos nessa benignidade. Até porque Deus ele é amor. Como João fala em 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Porém, se nós permanecermos firmes nos seus caminhos, aí sim, Deus ele agirá com benignidade, com amor para conosco. Pois Deus ele é amor e também ele é fogo consumidor. Como o autor aos Hebreus, no capítulo 12, e os versículos 28 e 29, ele diz o seguinte: pelo que, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então Deus ele é amor? Sim, até porque ele nos concede essa graça dele. Mas nós devemos reter essa graça, reter a benignidade, andar em espírito, para que não venhamos provar de Deus como um fogo consumidor. Então, como já vimos aí, Deus tem separado um dia para isso, um dia para o seu juízo, para o derramamento da sua ira, o juízo final. Que nenhum de nós venhamos a desejar estar ali naquele dia sendo condenados pelo Senhor. Pois coisa triste é cair na mão de Deus irado. O que há reservado para essas pessoas é o lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nós venhamos buscar andar na benignidade de Deus, reter a graça do Senhor, para não passarmos por esse processo. Aqui no ponto 2, como Deus nos julga. Aí o autor diz assim: o crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. E o Sermão do Monte, por exemplo, né, ele contém aí ensinamentos práticos dos valores morais do reino de Deus, que devem ser observados por todos aqueles que desejam fazer parte do reino dos céus e escapar do juízo final. Até porque nós sabemos que há uma lei da semeadura. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Paulo diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O que ele plantar, ele vai colher. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então, se queremos escapar da condenação, se queremos ter a vida eterna, devemos andar de acordo com os valores do reino de Deus. Devemos andar em espírito e com o fruto do Espírito Santo de Deus, moldando o nosso caráter e o nosso viver. Como a gente sabe aqui, o autor ele fala o seguinte: o julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Então, lá no tribunal de Cristo, como a gente já falou em lições anteriores, o Senhor ele vai julgar as obras dos santos, né? Só os salvos estarão ali, terão as suas obras julgadas, e essas obras elas não serão julgadas de acordo com a aparência, de acordo com aquilo que o homem vê, mas serão julgadas de acordo com as motivações do coração. E só irão receber aqueles que, com a motivação correta, fizeram ali as suas obras. Eles receberão o galardão. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes
aos olhos daquele com quem temos de tratar. E ele vê tudo. Ele vê o exterior, ele vê o interior, ele vê a motivação do nosso coração, os nossos pensamentos, o que nós queremos realmente. Ele pesa isso e é assim que ele irá nos julgar. Agora no ponto 3, o autor diz: o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, está lá em Atos 3, 22. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse o seu servo, o Todo-Poderoso não o isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador. Então nós vemos ali que apesar de Davi ele ter se arrependido, confessado o seu pecado e ter sido perdoado, como nós vemos ali no Salmo 51, que ele escreveu após confessar o seu erro, as consequências do pecado de Davi, elas vieram e foram drásticas, desastrosas na sua família. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, e os versículos 10 a 12, fala a respeito dessas consequências. Diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua casa, da tua mesma casa, o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então, mesmo Deus tendo perdoado, Davi foi perdoado, Davi reconheceu o seu erro, se arrependeu, confessou, não tornou a fazer, mas as consequências, elas vieram. Deus, ele é justo, e ele não vai de forma alguma permitir, que haja uma injustiça quando alguém comete o pecado. Lá em Provérbios, no capítulo 28 e versículo 13, nós vemos o seguinte. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Como o autor diz aqui: a severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcança aqueles que confessam e deixam seus pecados. Então, se nós pecarmos contra Deus, devemos confessar os nossos pecados, se arrepender e não tornar a fazê-los. Somos falhos. Não devemos buscar viver em pecado, mas podemos sim, em algum momento, pecar. Mas acontecendo isso, devemos nos voltar para Deus, reconhecer os nossos erros de forma alguma encobrir, para que possamos alcançar a misericórdia da parte do Senhor. Então, meus amados, como nós vimos também aqui em Romanos 11, 22, onde fala que ele tem benignidade para aqueles que permanecem na sua benignidade. Aqui a conclusão, o autor diz assim: não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Nós podemos e devemos julgar, no sentido de discernir entre o mal e o bem, a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. E devemos condenar o erro. Mas de forma alguma nós podemos nos posicionar como juízes, tomar a posição de juiz e realizar julgamentos temerários, infundados, baseados na aparência, condenando as pessoas. Veja, nós podemos condenar o erro, mas não podemos condenar as pessoas. Isso a própria palavra de Deus é quem nos mostra e o faz. Ou se não, se fizermos isso, e realizarmos esses julgamentos temerários, como o Senhor Jesus próprio condenou ali no Sermão do Monte, nós seremos julgados pelo próprio Deus e não vamos usufruir da sua benignidade e iremos caminhar aí para a perdição. Então, meus amados irmãos, que fiquemos com essa palavra
de hoje, uma lição maravilhosa com muitos ensinamentos para todos nós. Na próxima aula estaremos estudando a lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. Já a penúltima lição, estamos encerrando essa revista maravilhosa a respeito dos ensinamentos do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Temos aprendido bastante. Se você ficou até aqui neste momento, acredito que você tenha gostado da aula. Deixa então aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, com seus familiares, com seus irmãos, com os seus amigos, para que eles também sejam edificados na palavra de Deus. E não se esqueça, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.